E realmente, quando você fala em questão de investimento, já é uma descoberta. É investimento internacional, então, porque nós brasileiros, com a taxa de juros que a gente acaba conseguindo alcançar aqui, e como a gente já se acha um pouco confiante no nosso mercado diante dos nossos riscos, então a gente se sente meio confortável. Enquanto o estrangeiro vem investir aqui, ele fica de cabelo em pé. E daí a gente se questiona quando você vai olhar possíveis taxas de rentabilidade. Lá fora, você fala assim, mas será que vale a pena mesmo, né? Mas aí acho que é como você falou, né? É essa diversificação, como sempre se diz, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Exato. E identificar talvez o que é mais a curto prazo, médio prazo, longo prazo, conforme esses investimentos, né? Total. E olha que legal, Ana, porque a gente está num momento, né, com taxa de juros altas não só no Brasil, como lá fora também. Fazia muito tempo que a gente não via as taxas de juros nos Estados Unidos tão altas como elas estão hoje, né, na casa ali de 5,25, 5,5% ao ano. E se a gente for olhar o histórico do dólar nos últimos 10 anos, a moeda americana subiu mais ou menos 8,5% ao ano frente ao real, ao ano, tá? Então, pensa o seguinte, eu tenho uma renda fixa hoje de um título extremamente seguro, que é o Tesouro Americano, né, pagando ali por volta de 5% ao ano. E eu não posso esquecer que essa taxa, ela tem mais dólar como variável, né? Porque quando a gente vai olhar, poxa, o Brasil está pagando ali 10, 12, enfim, né, aquele 1% ao ano, e eu comparo com 5% lá fora, eu acho realmente a diferença. Estou ganhando aqui 10, 12, vou ganhar 5 lá fora, mas eu tenho a variável do dólar. E historicamente, né, o dólar vem se valorizando frente ao real, a nossa moeda já perdeu 80% do seu valor mais agora, né? Porque, gente, risco Brasil, a gente está vendo o dólar aí disparar de novo. Isso acontece de tempos em tempos. Óbvio que tem volatilidade no curto prazo, às vezes o dólar cai, né, o real se valoriza, mas historicamente a tendência natural é o dólar se valorizar frente ao real. Por quê? Porque o que impacta o valor de uma moeda é o diferencial de inflação entre os países. E a inflação americana, historicamente, é muito menor do que a inflação brasileira. Então, é meio que natural essa alta da moeda americana, né? Então, quando eu vou olhar lá fora um investimento, eu preciso não esquecer dessa variável tão importante, que é o dólar. Então, óbvio, entra muito na questão da diversificação. Às vezes você vai ganhar um pouquinho menos lá fora, pode até ser que sim, mas não necessariamente. Pega a própria Bolsa Americana, batendo recorde atrás de recorde. Tem algumas empresas que, estão com performances excelentes, altíssimas. Então, tudo vai depender do seu perfil de risco, obviamente, quanto você vai colocar em renda variável, em renda fixa, mas é mais para dizer que, poxa, não quer dizer que investir lá fora eu vou ganhar menos do que aqui, muito pelo contrário. E no longo prazo, a tendência é que o dólar também se valorize e isso, no final das contas, acaba fazendo uma diferença muito grande. Bom, então tudo isso, na verdade, é conhecimento, né? Total. E, Ju, agora vamos falar de uma coisa. Vamos falar do seu novo papel. Mãe! Meio novíssimo, né? Super novo. E quando a gente fala tanto de investimento, né? Quando a gente é solteira, jovem, é uma visão. Quando a gente casa, é uma outra. E como tá isso para você? Você vê uma mudança agora já como mãe, pensando que você tem que trabalhar aí um pouco nas suas economias? Não, total. A vida muda realmente. Eu acho que dando um passo para trás, né, ela muda antes de você engravidar, principalmente para quem está se planejando. É óbvio que tem casos e casos, né? Tem gente que engravida sem querer, enfim, não estava naquele planejamento, é um pouco mais difícil, mas para quem tem esse planejamento, eu quero engravidar, quero ser mãe. Então você planejou? Planejamos. Okay. E eu acho que isso facilita um pouco, tá? Porque a chegada de um bebê, ela impacta muito financeiramente na vida do casal, não tem como. E já impacta antes, isso eu reparei porque, poxa, vamos ver quartinho, tem que fazer enxoval, você tem que pensar em um monte de coisas antes do bebê nascer. E isso tudo custa dinheiro, né? Cada um vai ter ali o seu budget, né? O quanto você pode gastar, mas você tem que, né, tem que ter o berço, você tem que montar, enfim. Poxa, esse planejamento tem que estar sendo feito desde antes, não tem jeito. E a própria vida da mulher muda muito, né? Porque hoje eu sou CLT, é óbvio que você tem ali os benefícios da CLT, né? Tem a licença maternidade, mas mesmo assim, poxa, eu venho de um momento de carreira muito bacana. Você tá bem dentro da empresa, tá fazendo um monte de coisa. Eu gosto muito dessa área educacional, então eu trabalho com algo que eu gosto muito e, poxa, do nada, para 100%. Chegou o seu filho e agora eu foco 100% nele. Então tem toda essa questão financeira que a gente precisa se preparar, mas a mulher também precisa se preparar psicologicamente para fazer uma troca, né? Você tá trocando um trabalho por outro.
Porque, querendo ou não, criar filho, cuidar do filho, é sim um trabalho. É uma mudança, assim, de cabeça mesmo que a gente tem que estar muito bem preparada para fazer todo esse processo. E financeiramente também. E aí, depois que o neném nasce, né, também é um gasto atrás do outro, tem um monte de coisa pra gente se preocupar, curto, médio e longo prazo. E aí, eu acho que o próprio planejamento financeiro para a criança é super importante. Por quê? Porque eu tenho que pensar que ela vai pra escolinha, depois vai ter uma faculdade. Será que eu vou querer mandar meu filho pra fora? Pô, sai muito caro, né, com o dólar subindo. Então, eu tenho que também fazer investimentos pensando em todas essas etapas da vida do meu filho. Não tem jeito, isso começa agora. Porque não adianta, poxa, meu filho fez 18 anos, eu quero mandar pra fora. Ixi, e agora? Não tenho. Não vai dar. Então, isso aqui tem que estar sendo pensado desde agora. Tem o quê? 18 anos pela frente pra fazer esse trabalho, para investir, para guardar esse dinheiro pro meu filho, para se lá na frente ele quiser fazer um intercâmbio, quiser morar fora, ou quiser fazer uma faculdade aqui, enfim, uma faculdade que custe dinheiro, tudo isso tá tranquilo, tá sendo guardado. Então, esse planejamento desde agora é extremamente importante.